grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez, hoje, estamos continuando o nosso estudo aqui do credo, da profissão de fé, aquilo que nós professamos, da nossa fé católica. E hoje, mais uma vez, vamos continuar meditando ainda a respeito dos mistérios que envolvem nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você já pode abrir o seu catecismo no artigo 5, nós vamos começar o 5º artigo hoje. Mas antes de mais nada, vamos rezar, e pedir para que Deus venha em nosso auxílio, pedir para que o Senhor mesmo, com a sua misericórdia, venha nos conceder verdadeiramente uma abertura de coração efetiva, unindo mesmo a nossa inteligência, convidando nossa vontade, para que nós possamos, de forma tão proveitosa, continuar estudando e aprender mesmo, segundo a fé católica, de acordo com a sã doutrina da salvação, os mistérios da nossa fé, os mistérios da nossa salvação. Então, possamos desde já abrir o nosso coração e pedir mesmo que o Senhor venha nos tocar, venha nos lavar, venha nos curar mesmo com o seu poder, com a sua santidade, com o seu amor, com a sua misericórdia, e para que nós possamos, de forma assim, digna mesmo, anunciar o seu evangelho, de forma digna mesmo, aprender mais das coisas do alto e, aprendendo das coisas de Deus, possamos amar a realidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Possamos amar a sã doutrina da salvação, possamos amar a Santa Igreja Católica, possamos amar a Cristo cada dia mais, possamos alcançar efetivamente a santidade, que é para isto. Este é o fim último ao qual nós devemos alcançar, nós devemos almejar. Então peçamos a graça do Divino Espírito Santo sobre nós, para que possamos também efetivamente sermos motivados pela graça de Deus a vivenciar estas maravilhas que correspondem aos mistérios da nossa fé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo do Catecismo, já no artigo 5º. Desde já, nós podemos perceber que falávamos há pouco, na aula anterior, nós falávamos justamente sobre uma série de eventos que culminaram com a paixão e morte de Jesus, conforme nós podemos observar do artigo 4º. Se você notar aí, nós falávamos justamente sobre toda a realidade do processo de Jesus, que culminou na sua condenação, na sua crucificação, na sua morte. Falamos também, inclusive, sobre a responsabilidade, a quem deve ser atribuída a responsabilidade da morte de Cristo. Não é de forma alguma coletivamente para com os judeus, mas todos nós, todos os pecadores, eu até citei onde é que você está no Catecismo da Igreja Católica, se você quiser se procurar aqui no Catecismo, onde é que você está? Está aqui no número 598, eu falava na aula passada, Você está justamente nesse número 598, eu estou justamente aqui nesse número 598, quando o Catecismo vai dizer: todos os pecadores foram os autores da paixão de Cristo. O Catecismo vai dizer justamente desta forma. Então, falávamos um pouco sobre isso na aula passada, meditávamos um pouco ainda sobre os diversos mistérios, as frases de Jesus na cruz, diante de todo o seu padecer, de todo o seu suplício. Nós podemos perceber toda essa abordagem, a sua agonia no Getsêmani, enfim, a sua configuração, e a nossa participação no seu sacrifício, Nós somos participantes do sacrifício de Cristo. E hoje, se nós evidenciarmos também, continuando ainda uma reflexão que havíamos iniciado na aula passada sobre Jesus Cristo que foi sepultado, o mistério do sepulcro, nós também podemos observar
no artigo 5, que vamos estudar hoje, da forma como diz o Catecismo, Jesus Cristo desceu aos infernos, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. É justamente isso que vamos meditar hoje no Catecismo da Igreja Católica por meio deste artigo 5º, né? Pode notar como diz o número 631 do Catecismo. Jesus desceu às profundezas da terra. Aquele que desceu é também aquele que subiu. O símbolo dos apóstolos confessa, em um mesmo artigo de fé, a descida de Cristo aos infernos e a sua ressurreição dos mortos no terceiro dia, porque em sua Páscoa é do fundo da morte que ele fez jorrar a vida. Você bem pode observar essa configuração. Agora é importante notar aqui, quando nós dizemos Jesus desceu aos infernos, né? Muita atenção para essa história dessa palavra infernos, né? Aqui não se trata do inferno da condenação, um inferno onde Satanás, seus demônios e todos aqueles que forem condenados estarão por toda a eternidade. Não se trata deste inferno que está se evidenciando aqui, né? No português, na língua portuguesa, se nós observarmos a tradução do credo, você vai perceber que lá vai se dizer que Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, né? Aquilo que no grego podemos chamar ao Hades, né? Ou até no hebraico podemos dizer ao Sheol, né? Ou seja, a mansão dos mortos. É um mistério efetivo que a gente precisa observar e evidenciar aqui dentro desta passagem, aqui no número 631 e seguintes, né? Ele desceu à mansão dos mortos, ao Hades, ao Sheol, né? Aos infernos. E é importante que você entenda, não se trata aqui do inferno da condenação, né? Trata-se aqui, sim, de observar este estado, não de condenação que os mortos, por exemplo, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, estavam vivendo, né? Mas uma realidade, se nós observarmos, uma realidade de espera, né? Os mortos que estavam na Antiga Aliança, vamos dizer, tantos profetas, a realidade, vamos supor, de Moisés, né? Observar toda a configuração que nós vemos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Jesus, quando morre, experimenta o estado de morte, ele desce efetivamente à mansão dos mortos, vamos dizer assim, aos infernos, como se chama, né? Ao Sheol, mas ali ele vai como o Salvador, como o Libertador, podemos assim evidenciar, mas entendendo que esses infernos que aqui fala, não se trata do inferno da condenação. Este inferno da condenação, onde se precipitam Satanás e seus demônios e todos aqueles que forem condenados, todos aqueles que forem condenados, eles irão para o inferno, vamos dizer assim, né? Se observarmos até mesmo, se nós percebermos o credo em latim, né? Você vai notar justamente essa condição, onde está essa mansão dos mortos, ele vai chamar inferna, né? Então você vai observando que tem todo um contexto, até mesmo da etimologia da palavra, né? Inferna ou inferum significa o quê? Aquilo que é inferior, né? Aquilo que é lá embaixo. Entende? Então, você observa essa condição aqui. Por isso, no latim, no original, né, do credo, especialmente o credo da tradução do original lá do início mesmo do tempo dos apóstolos, lá da época dos primeiros tempos do cristianismo, você vai observar no original justamente essa condição, de entendendo-se que Jesus desceu de fato, né? Ele efetivamente desceu, né? Inferum, como se diz, né? Inferior. Tá? Abaixo mesmo da terra, podemos assim observar. Então, por isso, essa condição de você evidenciar esse termo aí, desceu aos infernos, né? Quando nós observamos, soa estranho na nossa língua portuguesa, mas é preciso compreender a realidade da etimologia da palavra. Você observa aqui, por exemplo, as frequentes afirmações do Novo Testamento, eu estou aqui no número 632, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, pressupõe anteriormente à ressurreição que este tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos.
mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Como você vê lá na primeira carta de São Pedro, no capítulo 3, versos 18 e 19, ele vai mostrar que Jesus também foi pregar aos espíritos aprisionados desde os tempos de Noé. Né? Você vai perceber lá na primeira epístola de São Pedro. Então você vai observando justamente esta condição. Ele vai até a mansão dos mortos, que é este lugar de espera, né? Os mortos estavam esperando um Salvador, um libertador. Por que não estariam no céu? Porque o céu não estava ainda com o acesso, podemos assim observar, não tínhamos acesso ao céu. Perdemos este acesso por ocasião do pecado original, né? O inferno, da mesma forma, se evidenciarmos. Então você vai observando justamente a necessidade dos infernos que ele coloca aqui, um estado mesmo de espera, né? Eles não estavam sofrendo como as penas que são pagas, digamos assim, no inferno, mas havia ali uma espera, né? Uma esperança diante desta condição. Por isso, o número 633 vai dizer: a Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, de os infernos, o Sheol ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor, o que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro, recebido no seio de Abraão. Então você vai percebendo justamente esta abordagem que ele coloca aqui, né? Você vê aí, justamente no número 633 ainda, ele vai dizer: Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Note bem esta condição, né? A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos, a descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. Note bem toda esta condição, toda esta realidade, se evidenciarmos essa condição aí, desse termo que o catecismo nos aborda, né? Podemos observar toda esta constituição. Cristo desceu, portanto, no seio da terra, a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem, vivam. Você percebe que é de fato um aniquilamento do Senhor, né? O Senhor foi aniquilado na cruz, digamos assim, uma verdadeira kenosis, né? Se nós evidenciarmos, um esvaziamento, como percebemos ali na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Você vai notar que o Senhor, ele esvaziou-se de si mesmo, né? Não fazendo de uma usurpação o ser de condição divina, o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, uma verdadeira kenosis de esvaziamento, morrendo de uma morte de cruz, se nós evidenciarmos. E como se não bastasse, o Senhor ainda vai até a mansão dos mortos, e na mansão dos mortos, indo como libertador, vai até o seio da terra para resgatar aqueles que estavam esperando por ele. Por isso dizemos que esta realidade da mansão dos mortos é uma realidade de espera, se assim bem pudermos perceber esta condição, né? Como diz também, a boa nova foi igualmente anunciada aos mortos, dentro de toda esta abordagem, né? Se evidenciarmos todo este contexto. Por isso, se nós notarmos aqui, já no número 635, né? Ao finalzinho do número já 635, você vai perceber esta passagem, que é retirada inclusive da liturgia das horas do Sábado Santo, se nós observarmos esta belíssima passagem que vale muito a pena que você possa realmente meditá-la, porque além de ser muito rica de significado, é muito linda, né? A forma de como o autor aqui, ele vai abordar dentro desse contexto esta antiga homilia que se evidenciou por um autor desconhecido que é rezada no Sábado Santo da liturgia das horas. Você pode notar, por exemplo, aqui, ele vai dizer, no número 635, né? Esta nota, digamos assim, até com a letra um pouco diminuída, né? Um grande silêncio reina hoje na terra. Um grande silêncio, uma grande solidão.
Um grande silêncio porque o rei dorme. A terra tremeu e acalmou-se porque Deus adormeceu na carne e foi acordar os que dormiam desde séculos. E é lindo como ele vai observar esta reconciliação do gênero humano com Adão, né? Quando ele vai dizer, ele vai procurar Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida, quer ir visitar todos os que se assentaram nas trevas e à sombra da morte. Vai libertar de suas dores aqueles dos quais é filho e para os quais é Deus. Adão acorrentado e Eva com ele cativa. Eu sou o teu Deus e por causa de ti me tornei teu filho. Levanta-te, tu que dormes, pois não te criei para que fiques prisioneiro do inferno. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Veja que maravilha podemos observar. O Senhor vai. Note a profundidade desse mistério. O Senhor ele vai à mansão dos mortos, ao Hades, ao Sheol, e diante de uma multidão de pessoas e almas, podemos assim dizer, né? De almas que estão à espera, né? Porque a carne, o corpo cai na corrupção, mas a alma é que está ali no Sheol. Diante de tantas almas, e o Senhor com a sua alma santíssima chega até a mansão dos mortos e ele vai à procura de Adão para se reconciliar com ele. O serviço, vamos dizer assim, o trabalho que o Senhor tem, ele é completo. Não é apenas a morte na cruz, mas até para resgatar toda a realidade. A recapitulação de toda a história, o Senhor vai recapitular em Cristo Jesus, reconciliando-se com o primeiro homem do gênero humano, né? No caso, Adão. E Eva com ele cativa. E você imagine se pudermos evidenciar esta cena, podemos assim observar. Deus se reconcilia, o próprio Deus feito homem agora, o novo Adão se reconcilia com o primeiro, se evidenciarmos essa constituição. Que maravilha percebemos esta abordagem. E por ocasião da ressurreição de Cristo, nós iremos notar que o céu agora já poderemos ter acesso. Todos aqueles que morrem em Cristo, que são novas criaturas, podem agora ter acesso ao céu, porque o Senhor abre as portas do céu para nós por ocasião da sua paixão e morte e agora da sua ressurreição. Você vai notando esta realidade diante de cada um de nós, diante da nossa verdade. Você nota esta condição. É o que nós podemos observar já aí neste parágrafo 2º, né, do artigo 5º. O parágrafo 1º, que vai falar sobre a descida de Jesus aos infernos, quando dizemos desceu à mansão dos mortos. Mas o parágrafo 2º vai tratar agora também, ressuscitou ao terceiro dia. É desta condição que nós vamos evidenciar aqui, ainda neste artigo, né? Quando dizemos no número 638, anunciamo-vos a boa nova, a promessa feita a nossos pais, Deus a realizou plenamente para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. E aí você vai percebendo toda esta abordagem de agora evidenciarmos um corpo ressuscitado de nosso Senhor. Você percebe toda essa configuração. E o Catecismo, no número 639, vai mostrar justamente esta realidade como um fato histórico, mas também transcendente, né? Contrariando, inclusive, alguns teólogos de caráter mais modernistas, de caráter mais liberais, né? Que insistem em atestar que Jesus, a realidade da sua ressurreição, foi uma realidade meramente simbólica, né? Uma realidade que não aconteceu necessariamente do ponto de vista histórico, de modo que se pudéssemos encontrar o cadáver de Jesus nesta terra, não haveria problema nenhum em continuar crendo na ressurreição, tendo em vista que foi um ato simbólico. Isso o que diz alguns teólogos modernistas, né, de caráter mais liberal, alguns teólogos inclusive protestantes, né, que vão falar um pouco dessa realidade, contrariando o ensinamento da fé católica, né, porque isso não é de fé católica. Eu estou dando um exemplo aqui para você mostrar que muitas realidades que por vezes acontecem dentro das especulações teológicas, né, desses esforços teológicos, mas que não são de fé católica. Não está no catecismo, se evidenciarmos. Por isso que no número 639 ele vai dizer é um evento histórico e transcendente ao mesmo tempo.
Perceba esta condição. Diz o número 639, o mistério da ressurreição de Cristo é um acontecimento real e teve manifestações historicamente constatadas, como atesta o Novo Testamento. Já São Paulo escreveu aos Coríntios pelo ano 56, eu vos transmiti o que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. O apóstolo fala aqui da viva tradição da ressurreição, que ficou conhecendo após sua conversão às portas de Damasco. E é bem interessante como o nosso Senhor Jesus Cristo ele é bem pedagógico na sua ressurreição, né? No seu processo de ressurreição. Ele ressuscita. E é interessante como, diante das circunstâncias e das realidades que nós observamos ao longo daquele contexto histórico, né? Dentre tantas situações que Jesus poderia evidenciar, poderia aparecer, inclusive, para várias pessoas, poderia ter aparecido, inclusive, para, quem sabe, os sumos sacerdotes, quem sabe ter aparecido para Pôncio Pilatos, ressuscitado, né? Quem sabe ter aparecido para outras pessoas que desacreditavam de que ele fosse o Filho de Deus. Mas para quem Jesus aparece? Para as mulheres. As mulheres naquela época eram completamente desacreditadas. Então, quando Maria Madalena vê o Senhor e vai anunciar que viu o Senhor ressuscitado, não acreditaram nela, a princípio. Né? Além de ser uma mulher, além de ser Maria Madalena com um passado histórico que ela teve, né? Não acreditavam. Ele aparece justamente para as pessoas que, para a sociedade da época, eram pessoas que não tinham muita credibilidade. Apareceu para ela, daqui a pouco vai aparecer aos discípulos, aos apóstolos, no caso, para aquelas pessoas com quem ele conviveu. Mas Jesus não aparece para os fariseus, não apareceu para os saduceus, não apareceu para os doutores da lei, não apareceu para aquele povo que, né, no nosso entendimento humano, por que ele não apareceu justamente para eles? Para aí sim eles poderem, digamos assim, entre aspas, quebrar a cara, como se diz, né? Perceberem que estavam errados. Mas não, Jesus aparece para aqueles que conviviam com ele. E é interessante observarmos que ele aparece na perspectiva de buscar ressuscitar a fé dos apóstolos. Parece que a fé dos apóstolos tinha morrido junto com a morte de Cristo. Porque os apóstolos ainda ficaram questionando por tempos, né? 40 dias ainda após a ressurreição, ainda se questionando se era o Senhor, quando o Senhor aparecia. E note que a realidade do Cristo era completamente diferente depois de Cristo ressuscitado, né? Completamente diferente de antes da sua ressurreição. Se você notar ainda no número 640, algo que pouquíssimo se fala, pouquíssimo se comenta a respeito do túmulo vazio, né? Alguma coisa mudou já a partir daí da ressurreição de Cristo. A primeira coisa que mudou, o túmulo está vazio. E por mais que isso possa passar despercebido aos nossos olhos em termos de importância, é necessário que nós nos detamos um pouco a respeito dessa realidade do túmulo vazio de Nosso Senhor. O próprio Papa Bento XVI, né, enquanto ainda cardeal, Ratzinger, nos seus livros, inclusive o livro do volume 2, Jesus de Nazaré, né, ele vai falar justamente sobre essa realidade. Seria impossível pregar sobre a ressurreição de Cristo, seria impossível que os apóstolos pregassem sobre a ressurreição de Cristo se eles não tivessem encontrado o sepulcro, o túmulo vazio, vai dizer Bento XVI. Então, o túmulo vazio seria, digamos assim, uma prova, né, da realidade de que ele não está mais ali, como disse o anjo, né? Já não está mais aqui, ressuscitou. Por que procurais dentre os mortos aquele que está vivo? Não está mais aqui, ressuscitou. Então você nota aí essa realidade. Embora não seja uma prova incontestável, porque é a ausência de um corpo, né? Poderiam ter tantas outras versões para essa realidade, para esse desfecho, mas Bento XVI ele fala muito claramente: o túmulo vazio é um sinal de que realmente é possível agora pregar sobre a ressurreição de Cristo. Você nota logo no número 640. No quadro dos acontecimentos da Páscoa,
o primeiro elemento com que se depara é o sepulcro vazio. Ele não constitui em si uma prova direta. A ausência do corpo de Cristo no túmulo poderia explicar-se de outra forma. Apesar disso, o sepulcro vazio constitui para todos um sinal essencial. Sua descoberta pelos discípulos foi o primeiro passo para o reconhecimento do próprio fato da ressurreição. Este é o caso das santas mulheres em primeiro lugar, em seguida de Pedro. O discípulo que Jesus amava afirma que, ao entrar no túmulo vazio e ao descobrir os panos de linho no chão, viu e creu. Isto supõe que ele tenha constatado, pelo estado do sepulcro vazio, que a ausência do corpo de Jesus não poderia ser obra humana e que não havia simplesmente retomado a vida terrestre, como tinha sido o caso de Lázaro. É bem interessante observarmos isso. Já que Lázaro ele foi ressuscitado, podemos até dizer reanimado, né? Podemos observar, mas em determinado momento, quando chegou o término da sua vida terrestre, ele morreu, o caso de Lázaro, né? Por ocasião de Nosso Senhor, com o sepulcro vazio, atesta-se que a sua ressurreição não foi como a daqueles que Jesus mesmo havia ressuscitado nos evangelhos, né? E é quando você começa a observar a partir do número 641 as realidades das aparições do ressuscitado, né? Você vai percebendo aí que o ressuscitado, ele aparece para Maria de Magdala, né? Para as santas mulheres. É bem interessante observarmos essa constituição, principalmente em Maria de Magdala, quando Jesus aparece para Maria Madalena, você vai notar que ela ainda tenta tocá-lo, né? E ele diz, não me retenhas, porque ainda não fui para o Pai. Né? Ou seja, o corpo ressuscitado de Nosso Senhor já não é um corpo, é o mesmo corpo, mas já não é um corpo no sentido, vamos dizer assim, da mesma natureza, no sentido em que antes da sua glorificação, já é um corpo glorificado, podemos assim observar. Né? Um corpo que já não está mais sujeito ao tempo nem ao espaço. Um corpo que, como veremos, ele irá entrar lá no cenáculo com os apóstolos, estando as portas fechadas. É um corpo que não se submete mais à realidade física, podemos assim dizer. É um corpo glorioso, se nós notarmos. É o corpo do ressuscitado. Um corpo, inclusive, que não se deixa, vamos dizer assim, não se deixa conhecer em algum momento. Né? Para Maria Madalena, estava como quem fosse, quem sabe, um jardineiro. Percebe? Depois é que ele se permite que ela conheça. Para os discípulos de Emaús, parecia ali um viajante, um transeunte que estava lá caminhando com eles no decurso, né? Do caminho para Emaús. Enquanto ele estava falando, o coração daqueles discípulos se abrasava-lhes, né? Enquanto ele explicava as Escrituras, mas você percebe que eles não reconheceram o nosso Senhor até o momento em que o Senhor se fez conhecer quando partiu o pão. Isso no episódio de Lucas, capítulo 24, em que nós vamos notar. E é bem interessante, eu gosto muito dessa passagem de Lucas, porque você notar, né, se você for observar na Sagrada Escritura, na Bíblia mesmo, no versículo 13 do capítulo 24, né, essa passagem dos discípulos de Emaús, você vai percebendo que se você parar para observar, parece até uma liturgia. Né? Ele vai explicando as Escrituras enquanto eles estão no caminho, parecendo assim a liturgia da palavra. Né? Mais adiante o coração deles começava a se abrasar enquanto ele lhes explicava as Escrituras. Se você observar no versículo 28, ele diz, aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez com que se quisesse passar adiante. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu. Ou seja, a realidade da liturgia eucarística, se pararmos para observar. Não é verdade? E aí você vai perceber que ele ainda vai dizer aqui, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. É interessante observar esse colóquio, né? Porque eles caminharam com o Nosso Senhor e não conseguiram reconhecer Nosso Senhor no caminho. Eles entram em casa, convidam o Nosso Senhor sem saber que era Ele, para entrar e cear com eles. Quando, no partir do pão, Jesus se dá a conhecer, eles passam a vê-lo como tal. Seus olhos se abriram. Quando seus olhos se abrem, a Sagrada Escritura vai dizer, ele desapareceu. Né? Quando a gente vai para o português,
nós notamos que há uma certa pobreza até no significado das palavras, né? Porque no grego, no original grego, se você for observar o Evangelho segundo Lucas em grego, não diz que Jesus desapareceu, diz que Jesus foi para o pão, né? Se nós evidenciarmos aí. No versículo 32 ele diz: diziam então um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? É quando eles de fato reconhecem nosso Senhor, né? Nosso Senhor glorioso, ele já não é mais igual à realidade anterior à sua ressurreição. E é bem interessante notarmos isto, né? Se pudermos observar antes de Jesus, no tempo em que Jesus caminhava com os seus apóstolos em Cafarnaum, na Judéia, né? Na Galileia, se observarmos, né? Observarmos toda aquela configuração, Nosso Senhor andando com os apóstolos, fazendo milagres, né? Ressuscitando Lázaro, por exemplo. Você pode observar um determinado momento. Jesus estava em Cafarnaum, antes da sua morte e da sua ressurreição, ele estava em Cafarnaum, ele não estava ao mesmo tempo em Jerusalém, por exemplo, né? Ele estava em Cafarnaum, ele não estava em Jerusalém, assim como eu estou aqui neste momento, gravando esta aula, né? Eu não estou na minha casa, digamos assim. Eu estou gravando esta aula. Entende? Então, não tenho como estar em outro lugar ao mesmo tempo, vamos dizer, né? Nosso Senhor, da mesma forma, antes da sua ressurreição. Ele estava em Cafarnaum, mas não estava em Jerusalém. Ele não estava em Belém. Ele não estava em outras áreas, vamos dizer, da Galileia. Ele estava ali naquele ponto de Cafarnaum. Depois que Jesus ressuscita, a presença do ressuscitado enche toda a terra. Podemos até observar essa condição, né? Muitas pessoas até questionam por que Jesus não apareceu, por exemplo, para a Virgem Maria. Ele apareceu para Maria Madalena, de fato foi uma mulher, a primeira testemunha do ressuscitado. Mas a Sagrada Escritura não atesta que Jesus tenha aparecido, vamos dizer assim, para a Virgem Maria, muito mais digna, digamos assim, né, de ter a experiência do ressuscitado para com ela. Podemos até observar, e é bem interessante evidenciarmos isto, que no Sábado Santo, a igreja vai atestar isso, a tradição viva da igreja atesta isso, no Sábado Santo, a fé da igreja, digamos assim, se resumia em Maria. A única que, vamos dizer, tinha certeza de que ele iria ressuscitar. Ela não precisava ver, não precisava que ele aparecesse para ela, porque ela já sabia, porque ela tinha fé, digamos assim. Digamos que a igreja estava sendo sustentada naquele momento na Virgem Maria, pela fé da Virgem Maria. A fé heróica da Virgem, né? E aí eu fico imaginando se você observa essa realidade de que com a ressurreição de Jesus, no momento em que o Senhor ressuscita, a sua presença enche toda a terra e a Virgem Maria, sendo com os olhos completamente voltados para Deus, quando o Senhor ressuscita, onde quer que a Virgem Maria estivesse, isso é uma especulação, é claro, né? Talvez até teológica, se observarmos, mas onde quer que a Virgem Maria estivesse, no ato da ressurreição, ela notou algo diferente. Como se ela tivesse já percebendo, ele vive. Ele ressuscitou. Percebe? Como que ela estivesse nos seus afazeres, quem sabe? Mesmo como quem está esperando, com aquela atitude expectante, e no ato da ressurreição do Senhor, ela perceber pela sua via mesmo da oração, pela via da oração, ele vive. Ele ressuscitou. Sinto sua presença. O Senhor está em todos os lugares. A realidade de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado enche, vamos dizer assim, a terra, vamos dizer, né? Então você nota esta abordagem mediante o mistério da ressurreição. E aí você percebe, inclusive, estas aparições que Jesus vai fazendo, como o nome já está dizendo, as aparições do ressuscitado. Já não é mais assim, ele veio, ele está aqui, né? De repente ele se tornou visível ali para os discípulos de Emaús, para Maria Madalena, ele se tornou visível. É uma aparição, se assim observarmos dentro dessa constituição.
quando aparece no cenáculo estando as portas fechadas. E para mostrar efetivamente que se trata de um corpo, tem um corpo, toquem aqui nas minhas chagas. Vejam aqui o meu lado, está trespassado. E come com eles, inclusive, para mostrar que é um corpo real. É um corpo glorioso, mas um corpo real. Trata-se de uma aparição, mas é um corpo real. Né? É o que nós podemos observar essa constituição dentro desse processo. O Senhor, ele tem domínio sobre toda essa condição, tempo como também o espaço. Já não é mais uma realidade anterior de uma humanidade anterior à sua paixão e morte, né? E ressurreição. Agora é uma humanidade glorificada, se assim observarmos. Então, diante disso, você vê o número 643. Diante desses testemunhos, é impossível interpretar a ressurreição de Cristo fora da ordem física e não reconhecê-la como um fato histórico. Os fatos mostram que a fé dos discípulos foi submetida à prova radical da paixão e morte na cruz de seu mestre, anunciada antecipadamente por ele. O abalo provocado pela paixão foi tão grande que os discípulos não creram de imediato na notícia da ressurreição. Longe de nos falar de uma comunidade tomada de exaltação mística, os evangelhos nos apresentam os discípulos abatidos com o rosto sombrio. Ninguém pode falar, vamos dizer, que os discípulos estavam ali, os apóstolos estavam ali como que fanáticos. Porque, pelo contrário, eles viam, como João, o discípulo amado, viu e creu, né? Mas você vê que ainda existia uma realidade de dúvida, né? Tanto que quando você chega no final do Evangelho de São João, quando Jesus ele está ali aparecendo lá no Mar da Galileia, e ele vai indagar e questionar a Pedro, por exemplo. Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que a estes, né? E ao que Pedro vai dizer, né? Senhor, tu sabes que eu te amo. Quer dizer, mas até naquele momento ainda questionavam, será que é ele? Será que é o Senhor? Eles creram que o Senhor ressuscitou, mas quando ele começa a aparecer para eles, eles questionam. Será que é ele? Né? Então você vê que é o Senhor mesmo, passando pela experiência desse tempo de 40 dias, vamos dizer assim, 40 dias de aparição, enquanto ressuscitado para os apóstolos, querendo mesmo ressuscitar, trabalhar a fé dos apóstolos que estava abalada com a sua paixão e morte. Você vai notando toda esta condição. Por isso o seu rosto sombrio, né? O rosto dos discípulos ali abatidos, como diz o catecismo aqui. Né? Então você vai notando esta realidade. Se percebermos ainda, a partir do número 645, nós podemos notar também, dentro de toda esta abordagem, você nota o estado da humanidade ressuscitada de Cristo, que nós já havíamos comentado, né? Jesus estabelece com seus discípulos relações diretas, em que eles o apalpam e com ele comem, como diz aqui mesmo o catecismo. Convida-os com isso a reconhecer com ele que ele não é um espírito, mas, sobretudo, a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado. Você nota que as chagas de Cristo, as suas cicatrizes, elas continuam com o Senhor crucificado. Né? Então você continua com o seu mesmo ressuscitado. Ainda traz consigo as marcas da sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui ao mesmo tempo as propriedades novas de um corpo glorioso, como já havíamos comentado. Não está mais situado no tempo nem no espaço, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por essa razão, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. Não é à toa, por exemplo, que você vê diante de algumas aparições de Nosso Senhor, ao longo da história da igreja mesmo, né? Nós vemos que Nosso Senhor aparece na forma de um menino, o menino Jesus, né? Estando agora com um corpo glorioso, ele pode aparecer do jeito que ele quiser, não é verdade? Então você percebe essa realidade. Aparece como aqui mostra, a forma de um jardineiro, a forma de um transeunte, né? De um forasteiro, como lá nos discípulos de Emaús. Ele aparece do jeito que ele quiser.
né? Para suscitar-lhes a fé. Podemos perceber esta realidade. Parece como aquele homem que apareceu lá na Galileia, no mar da Galileia, os apóstolos estavam pescando, né? E eles ainda estavam na dúvida, será que é ele? Ou seja, não o reconheceram. Então, ao longo da história, nosso Senhor também vai aparecendo da forma como Ele quer, né? Um outro exemplo muito interessante que podemos observar, pegando esta deixa, é com relação à Virgem Maria. As aparições da Virgem Maria. Um exemplo de Nossa Senhora, nós evidenciamos Nossa Senhora, as suas aparições, tendo em vista que ela também foi ressuscitada, né? Pela fé da Igreja, nós observamos e salientamos, cremos que Nossa Senhora também foi ressuscitada, né? Por meio da realidade mesmo de que o seu corpo também não conheceu a corrupção, um dogma da Assunção da Virgem Maria, nós poderíamos meditar toda esta realidade. Este dogma que foi proclamado no dia 15 de agosto de 1950 pelo Papa Pio XII, através da bula Munificentissimus Deus, né? Esta bula que vai anunciar mesmo esse dogma da Assunção de Maria, né? O corpo de Maria, corpo agora glorificado, glorioso de Maria, da Virgem Maria, também está na eternidade, também está contemplando, digamos assim, a glória de Deus, também está no céu, podemos assim dizer, corpo e alma. As únicas exceções que nós temos, né? Jesus e Maria no céu, né? A sua humanidade glorificada, a humanidade de Cristo também glorificada e a humanidade de Maria glorificada. Os santos, nós observamos que também estão, digamos assim, na glória, mas não é o corpo, é apenas a alma dos santos, por enquanto, né? Porque, por ocasião da segunda vinda de Cristo, acontecerá a ressurreição da carne, que nós ainda iremos comentar. Mas é interessante percebermos esta abordagem. A Virgem Maria, por exemplo, nas suas aparições, de modo que ela também foi ressuscitada por nosso Senhor, né? Ela também, nas suas aparições, ela aparece do jeito que ela quer aparecer, né? Em Guadalupe, ela aparece como uma índia, por exemplo. Para a China, existe uma Nossa Senhora, um título de Nossa Senhora chamado Nossa Senhora de Chechan, né? Na China, ela aparece como uma chinesa. Se você for na África, Nossa Senhora aparece com uma fisionomia negra, se evidenciarmos, né? Se for para Portugal, Nossa Senhora tem as feições de uma mulher portuguesa, né? Quando aparece em Fátima. Então você vai percebendo que a Virgem Maria é do mesmo jeito como o Nosso Senhor, tendo em vista esta humanidade ressuscitada de Nossa Senhora, que a Igreja também crê, né? Dentro desse processo. Então, nós notamos esta realidade das aparições aqui. Aparece como quiser, como diz aqui o Catecismo número 645. E no número 646, a ressurreição de Cristo não constitui uma volta à vida terrestre, como foi o caso das ressurreições que ele havia realizado antes da Páscoa, a filha de Jairo, o jovem de Naim e Lázaro. Tais fatos eram acontecimentos miraculosos, mas as pessoas contempladas pelos milagres voltavam simplesmente à vida terrestre ordinária pelo poder de Jesus. Mas cedo ou mais tarde iriam morrer, né? Tanto a filha de Jairo, quanto o jovem de Naim, né? Quanto o próprio Lázaro, mais cedo ou mais tarde iriam morrer, né? Foi um milagre. É complicado falarmos da ressurreição de Cristo como um milagre, né? Porque a ressurreição de Cristo foi muito mais do que um milagre, se assim observarmos, né? Foi algo realmente que transcende mesmo toda a experiência, né? Que muda realmente toda a perspectiva. É algo muito mais sublime que um milagre. Entende? Esta condição, se nós evidenciarmos aqui, né? Você vai percebendo aqui nesse número 646, ele ainda vai dizer: ele passa de um estado de morte para outra vida, para além do tempo e do espaço. Perceba bem, o estado pelo qual o Senhor estava, que é o estado de morte, é passado agora para um estado completamente diferente. Quando ele ressuscita, ele não ressuscita para viver a realidade anterior ao seu estado de morte. Ele ressuscita para viver uma vida já entregue, como diz o Catecismo, ao domínio divino do Pai. Então, completamente diferente do estado da sua humanidade antes da sua paixão e morte, né? Este corpo de Jesus, diz o Catecismo, é repleto do poder do Espírito Santo. Participa da vida divina no estado de sua glória, de modo que Paulo pode chamar a Cristo de o homem celeste.
né? Podemos perceber nessa condição. E se notarmos ainda, a partir do número 647, notamos a ressurreição como acontecimento transcendente, né? Como se vai cantar no canto do exulte, né? Da Páscoa. Só tu, noite feliz, soubeste a hora em que Cristo da morte ressurgia. Com efeito, ninguém foi testemunha ocular do próprio acontecimento da ressurreição e nenhum evangelista o descreve. Né? Quando vai descrever, já tem descrito que Jesus já houvera ressuscitado. Né? Nós podemos perceber esta condição. Você percebe o acontecimento aqui, muito mais do que histórico, mas um acontecimento transcendente. É por isso que Cristo ressuscitado não se manifesta ao mundo, mas a seus discípulos, aos que haviam subido com ele na Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas diante do povo. Né? Você nota toda esta abordagem. E aqui, a partir do número 648, você tem até um aspecto um tanto quanto mais teológico, né? Se formos observar, porque envolve aqui uma tentativa de explicar a ressurreição como obra da Santíssima Trindade. Né? Se nós observarmos esta constituição, surgem alguns debates e algumas especulações teológicas justamente sobre isso. Quem foi que ressuscitou Jesus? Né? Foi o Espírito Santo? Foi o Pai? Né? Foi Deus Pai que ressuscitou Jesus? Então, caminhou-se por muito tempo sobre essas indagações, sobre esses questionamentos teológicos. Né? E ele vai dizer justamente aqui, no número 648, o seguinte: a ressurreição de Cristo é o objeto de fé, enquanto intervenção transcendente do próprio Deus na criação e na história. Nela, as três pessoas divinas agem ao mesmo tempo, juntas, e manifestam sua originalidade própria. Ela aconteceu pelo poder do Pai, que ressuscitou Cristo, seu Filho, e desta forma introduziu de modo perfeito sua humanidade, com seu corpo na Trindade. É interessante que a ressurreição de Jesus introduz, efetivamente, né, de forma plena, a humanidade de Cristo na própria Trindade. Se assim o notarmos. Né? E aí ele vai dizer mais, se evidenciarmos aqui. Com seu corpo na Trindade, Jesus é definitivamente revelado Filho de Deus com poder, por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de santidade. Você nota bem que o Filho acaba operando, por sua vez, na própria ressurreição em virtude do seu poder divino, já que Jesus, né, como costumamos dizer, quem é Jesus? Né? Jesus é uma pessoa, se observarmos aqui, né? Para tentar sanar essa realidade da pessoa e da natureza. Quem é Jesus? Jesus é uma pessoa, assim como quem é Romero? Né? Eu, Romero. Quem é Romero? É uma pessoa. Né? Agora, se observarmos assim, o que é Romero? O que é Romero? Aí eu já não vou dizer é uma pessoa, porque uma pessoa responde a quem é. Mas o que é Romero? Eu já poderia dizer Romero é um ser humano. Podemos observar, né? Romero é um professor, ou seja, vai dizer qualificações de Romero. Do mesmo jeito com Jesus. Quem é Jesus? É uma pessoa. E esta pessoa é divina, a segunda da Trindade. O que é Jesus? Jesus é homem. E Jesus é Deus. Entende? Jesus tem uma natureza humana, Jesus tem uma natureza divina. Então, quando eu pergunto o que é Jesus, eu me refiro à sua natureza, à sua dupla natureza. Se eu pergunto quem é Jesus, eu me refiro à sua pessoa, que é uma pessoa divina. Né? Esta pessoa divina que apresenta duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. E aí, diante da ressurreição, nós podemos dizer que a natureza divina, como diz aqui o catecismo, né? Operando por seu poder divino, ocorre a ressurreição. O Filho opera, por sua vez, a própria ressurreição em virtude de seu poder divino. Ele anuncia que o Filho do Homem deverá sofrer muito, morrer e em seguida ressuscitar, como diz aqui o catecismo. E no número 650, o testamento dos padres da Igreja, que contemplam a ressurreição a partir da pessoa divina de Cristo, que ficou unida à sua alma e a seu corpo, separados entre si pela morte. Veja bem, a pessoa divina de Cristo ficou unida à sua alma
e a seu corpo. No entanto, a alma de Cristo e o corpo de Cristo, pela morte, estavam separados. Mas a pessoa divina, né, vamos dizer assim, ela estava unida justamente a essas duas realidades e condições. Assim, a morte se produz pela separação do composto humano e a ressurreição pela união das duas partes separadas, né? Mais adiante você ainda pode observar aí no número 651 o sentido e o alcance salvífico da ressurreição, conforme você pode notar toda esta realidade em afirmar que a ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A ressurreição é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e do próprio Jesus durante sua vida terrestre, né? Se nós ainda pudermos ir percebendo toda esta abordagem e condição. É por isso que São Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, ele vai falar justamente isso. Se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou. É interessante percebermos essa realidade porque a paixão de Cristo é justamente o tremendo mistério que nos salva, que nos redime efetivamente, né? A paixão, a morte de Cristo. Tanto é que São Paulo, quando ele vai pregar, quando ele vai falar, né? Ele fala, por exemplo, aos Romanos, fala também aos Coríntios, eu prego Cristo e Cristo crucificado, porque é pela cruz de Cristo que nos veio a salvação. Mas era necessário que ele ressuscitasse para que a nossa fé pudesse ter sentido. Então, São Paulo vai dizer aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Então, era necessário que de fato acontecesse a ressurreição, não apenas a morte, né? Mas que a ressurreição também ocorresse, também acontecesse. E se observarmos ainda no número 654, ele ainda percebe, mostra inclusive, este duplo aspecto do mistério pascal, se assim pudermos notar. Por sua morte, Jesus nos liberta do pecado. Por sua ressurreição, ele nos abre as portas de uma nova vida. É bem interessante percebermos esta abordagem quando falamos a respeito da morte de Cristo dentro desse processo de ressurreição, né? Quando Cristo morre, se você notar, dentro de todo o contexto que evidenciamos, Cristo na cruz, a todo instante, até mesmo no Horto das Oliveiras, até mesmo ao longo de sua vida, você via que o Senhor, por vezes, ele era abordado por Satanás, né? Você vê mesmo no Getsemane, o Senhor era abordado por Satanás, se assim pudermos perceber. Satanás fazia de tudo para que Jesus abandonasse esse projeto de amor, né? De perdão, de buscar a reconciliação e de salvar a humanidade. Como é que Jesus deveria abandonar esse projeto? Não querendo morrer. Sendo ele Deus, sendo ele o autor da vida, então Jesus tinha toda a autoridade, toda a condição para não querer morrer. Ele poderia ter escolhido não morrer, não é verdade? Diferente de nós não podemos escolher. Um dia morreremos, mas nosso Senhor, autor da vida, ele poderia ter escolhido não morrer. No alto da cruz, ele poderia perfeitamente ter escolhido sair da cruz com o seu poder. Ele poderia ter tido poder para isso. E a todo instante ele era instigado a isto, né? Pelo próprio Satanás, ali pelos soldados, pelas próprias autoridades do Sinédrio, né? Dos autores da lei, dos fariseus. Ele era instigado a todo instante, né? Se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e creremos em você. Era o que diziam, não é verdade? Então você observa essa realidade com nosso Senhor. Tudo para que ele não precisasse morrer. As tentações, digamos assim, vieram para que Jesus descesse da cruz, porque se Jesus descesse, se Jesus dissesse, não, eu não vou mais fazer isso, é demais, esse povo não merece, eu não quero mais fazer, se ele tivesse feito isso, nós estaríamos perdidos. Entende? Então, quando Jesus morre na cruz, quando ele morre, na hora que ele expira, Satanás é derrotado. Neste momento, Satanás, que estava tripudiando do sofrimento de Cristo, mas quando ele vê que nosso Senhor chegou até o fim, até as últimas consequências, ele nos amou até o fim. No momento em que Jesus morre, Satanás é derrotado. Perceba o paradoxo. Perceba a reviravolta.
Satanás tripudiava de nosso Senhor. Ele queria que Jesus descesse da cruz efetivamente para que a salvação não acontecesse. Mas enquanto Jesus não descia, ele tripudiava em cima de nosso Senhor. Claro que ele gostava do sofrimento que nosso Senhor estava vivenciando. Mas no momento em que Jesus chega às últimas consequências e morre, e vai à mansão dos mortos, Satanás finalmente é derrotado. O inferno, né? Podemos assim observar. O Senhor, ele nos conquistou de uma vez por todas. Satanás nos perdeu, podemos assim dizer, né? Especialmente aqueles que aderem a esse projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Então você nota essa condição. Por isso que você vê essa experiência do ressuscitado, né? A experiência de Jesus enquanto ressuscitado, o impacto que a ressurreição causa agora. Porque diante desta realidade vivemos aí um mistério pascal, né? Em que ele veio a partir deste sacrifício, em que o Senhor nos justificou por ocasião de sua morte, nos adotando, como diz o Catecismo, número 654. Finalmente a ressurreição de Cristo, já no número 655, e o próprio ressuscitado é princípio e fonte de nossa ressurreição futura. Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram, assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos receberão a vida. Você vai percebendo toda essa abordagem e realidade aqui por meio deste mistério da ressurreição. Nele os cristãos experimentaram as forças do mundo que há de vir e sua vida é atraída por Cristo ao seio da vida divina, a fim de que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. E aí, você pode notar todo o resumo que podemos evidenciar aí nos números 656 e 658, mas nós também temos aqui um sexto artigo, né, de fé que vai tratar do mistério relacionado à ascensão do Senhor. É um mistério, um artigo curto, um artigo pequeno, dá para a gente trabalhar ainda hoje nessa aula, em que você pode notar o seguinte, olha, Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Afora as questões teológicas que estão envolvidas aqui, né? Há sempre uma problemática quando se vai falar sobre essas realidades, porque quando se fala Jesus subiu aos céus, né? A primeira coisa que muitas vezes nos vem é este céu que nós vivenciamos. A própria Escritura, à medida que nós vamos lendo, dá aquela impressão de que ele subiu aos céus e desapareceu no meio da nuvem, né? Como diz aqui, no meio das nuvens, né? Ele sumiu no meio das nuvens ali. E dando a impressão também sobre aquela constituição, e dá a impressão, inclusive, tem alguns debates teológicos que levantam algum tipo de problemática, né? Que vão falar que o céu não seria necessariamente um lugar, né? Há sempre uma controvérsia teológica dentro desse contexto. Alguns teólogos até vão falar que como se o céu realmente não é um lugar, mas um estado, assim como o purgatório é um estado, assim como o inferno é um estado, né? Em que as almas ali estão vivendo completamente longe de Deus, no inferno, completamente vivendo a visão beatífica de Deus, no céu podemos observar. Então há sempre essa controvérsia teológica nesse sentido. Agora é interessante observarmos um detalhe. Quando Jesus ele sobe, quando ele ascende aos céus, né? Parece até um pleonasmo, né? Porque o céu já está lá em cima. Então, quando Jesus ele sobe, vamos dizer, aos céus, ele não sobe apenas como uma alma, né? Como um espírito. A pessoa inteira de Jesus sobe aos céus. É com um corpo glorioso, né? E alguns filósofos, inclusive, vão falar o seguinte, né? Todo corpo precisa de um lugar para estar, para habitar, né? Então, embora se costume dizer que o céu não é um lugar, mas um estado, e de certa forma não está errado, né? Mas em alguma medida deve ter algum lugar no céu para que este corpo possa habitar, né? Neste lugar, podemos assim dizer. Até Jesus mesmo, quando fala no Evangelho, ele cita em alguns momentos, né? Irei preparar-vos uma morada, né? Na casa de meu pai existem muitas moradas, né? Nós percebemos o Apocalipse, que também vai dizer um novo céu e uma nova terra. Então nós percebemos que sempre alude a essas questões ligadas à
a um lugar, podemos assim observar, né? Afora esta realidade, você vê no número 659 o seguinte: o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. É outra problemática que alguns filósofos problematizam, né? Porque Deus Pai, ele não tem corpo, ele é puro espírito, né? A realidade espiritual é completamente diversa da nossa realidade, do nosso entendimento material. Então, se o Pai não tem corpo, né? Nem sem senso de direcionamento, como pode-se dizer que ele está à direita ou à esquerda, digamos assim, se pudermos pensar um pouco nesta realidade, um tanto quanto filosófica, até metafísica, né? Se observarmos. Mas, e do mesmo jeito, né? Jesus está sentado à direita do Pai, né? Então, estar sentado precisa de um trono. Então, você tem toda essa realidade para mostrar que o Senhor realmente está reinando dentro desse contexto, tá? Então, você vê aí, o corpo de Cristo foi glorificado desde o instante de sua ressurreição, como provam as propriedades novas e sobrenaturais de que desfruta a partir de agora o seu corpo em caráter permanente. Então você vai perceber que existe aí uma fase até de transição, né? Do corpo de Jesus ressuscitado até o momento em que Jesus ascende aos céus com admirável glória no mistério da sua ascensão, né? Você percebe bem mesmo aí no número 659. Durante os 40 dias em que vai comer e beber familiarmente com seus discípulos e instruí-los sobre o reino, sua glória permanece ainda velada, sob os traços de uma humanidade comum. Você nota que, embora ele já seja um corpo glorificado, mas é como se sua glória estivesse escondida ali, né? Sob os traços de um homem, de uma humanidade comum. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu. Você percebe bem que o catecismo enfatiza aqui as palavras simbolizada pela nuvem e pelo céu, como diz a Escritura Sagrada, né? Até porque este céu que se fala aqui não é este céu que fica por entre as nuvens, e nem esta nuvem que se fala aqui é da nuvem material que nós observamos, né? Por exemplo, você percebe no Antigo Testamento que a presença de Deus é sempre marcada por uma nuvem, né? Se observarmos, a presença de Deus é sempre marcada por uma nuvem. Quando Moisés ele vai caminhando com o povo junto rumo à terra prometida pelo deserto, né, que vai a nuvem sobre a Arca da Aliança, todo aquele processo que nós evidenciamos, a nuvem que vai de dia e o fogo que vai iluminando a noite, né, mostrando toda essa realidade de que Deus está presente com o seu povo. Do mesmo jeito nós percebemos quando o Espírito Santo vem sobre Nossa Senhora, te cobrirá com uma sombra, como se fosse uma nuvem do mesmo jeito. Então você nota que esse contexto de nuvem, quando ao nível dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Nosso Senhor, ele ascende aos céus e desaparece no meio das nuvens. Essa nuvem tem esse mesmo contexto que observávamos na antiga aliança, né? Dentro desse propósito. Então, uma realidade mais efetivamente simbólica, se evidenciarmos aqui dentro desse processo, né? Só de modo totalmente excepcional e único, ele se mostrará a Paulo como a um abortivo, em uma última aparição que o constitui apóstolo, né? A última aparição que Jesus faz, neste caso a Paulo, isso nos Atos dos Apóstolos, quando Jesus aparece para Paulo, né? E aí, na verdade, apareceu para Saulo, que depois tornou-se Paulo. Você vai percebendo que, inclusive, Paulo até diz assim, apareceu para mim como a um abortivo, né? Ou seja, ele saiu da glória e veio a este mundo para constituir Paulo apóstolo. Por isso o nome, como a um abortivo. Ele sai da glória divina e aparece para Paulo, para trabalhar nele o processo de conversão. Você percebe essa realidade, né? Esse mecanismo, né? É tão importante esse processo de conversão de Paulo que até o próprio Senhor mesmo veio ao seu encontro como a um abortivo, vamos dizer assim, saindo mesmo da glória divina, mostrando-se ali para Paulo, na época, naquele contexto, Saulo, né, para evidenciar a sua conversão. E aí você vê que o caráter velado da glória do ressuscitado, durante esse tempo, transparece em sua palavra misteriosa a Maria Madalena, quando ele vai dizer, né, não me retenhas,
eu ainda não fui para o Pai. Então você vai percebendo essa abordagem se você evidenciar ao longo dessas passagens, né? E ao chegar na eterna glória, nosso Senhor inaugura, digamos assim, uma economia de salvação. Se evidenciarmos esse processo, notamos que agora que na eternidade, a humanidade de Cristo agora está unida, digamos assim, tendo parte da Trindade, se evidenciarmos, né? A humanidade de Cristo já tem parte na Trindade nesse contexto. Ou seja, podemos dizer que na eterna glória existe algo de humano, né? Existe algo de meu, podemos assim dizer, né? Se observarmos um pouco essa analogia e esse contexto. Existe algo de meu, né? De humano, dentro desse contexto, na Santíssima Trindade, né? A humanidade de Cristo, agora a humanidade é inaugurada nos céus. Podemos perceber agora nesta nova, digamos, esta nova economia de salvação, né? E aí podemos notar, já caminhando para o fim da nossa meditação, da nossa reflexão da aula de hoje, ele vai falar um pouco ainda no número 661, em que ele vai dizer: esta última etapa permanece intimamente unida à primeira. Isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Só aquele que saiu do Pai pode retornar ao Pai, Cristo. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Entregue as suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pôde abrir esta porta ao homem, de sorte que nós, seus membros, tenhamos a esperança de encontrá-lo lá onde ele, nossa cabeça e nosso princípio, nos precedeu. Podemos perceber agora que a humanidade de Cristo está completa, vamos dizer assim, no céu, assim como a humanidade de Nossa Senhora, né? A pessoa de Maria completamente no céu, a pessoa de Cristo completo no céu. Diferente dos santos, né? Os santos, apesar de que contemplam a visão beatífica do nosso Deus na eterna glória, mas sabemos que os santos estão, de certa forma, incompletos. Porque só está no céu as suas almas, né? O corpo está na terra, caiu na corrupção, irá ressuscitar no último dia, né? Quando se unirão esses corpos às suas respectivas almas por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? Então, são realidades que precisamos já ir começando a compreender, né? O estado atual, digamos assim, do credo que estamos vivendo, se a gente pudesse observar o nosso credo, né? Ele é dividido em passado, presente e futuro, se observarmos. O passado: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Tudo está no passado, né? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, desceu à mansão dos mortos. Tudo no passado. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Tudo no passado, né? Aí vem agora o presente. Está sentado à direita de Deus, né? Ou seja, nós estamos vivendo, no contexto da nossa história, nesse nosso tempo, aqui, se assim pudermos observar, estamos vivendo essa fase. Jesus está sentado à direita de Deus, à direita do Pai. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, né? Como diz o credo niceno-constantinopolitano, seu reino não terá fim, ou seja, já é o futuro. Entende? Então nós estamos vivendo um momento em que Jesus está. Cremos firmemente que ele está sentado à direita do Pai. Percebem esta condição e esta realidade? E para que possamos ir encerrando, né? No número 663 e 664, ele diz: a partir de agora, Cristo está sentado à direita do Pai. Por direita do Pai entendemos a glória e a honra da divindade, né? Não necessariamente a realidade está à direita, no sentido de espaço, né? Mas a honra e a glória que é devida à divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus, e consubstancial ao Pai, se sentou corporalmente depois de encarnar-se e de sua carne ser glorificada. O sentar-se à direita do Pai significa a inauguração do reino do Messias, realização da visão do profeta Daniel no tocante ao Filho do Homem. A ele foram outorgados o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é o império eterno, que jamais passará,
e seu reino jamais será destruído. O reino que não terá fim, se assim pudermos perceber nesse contexto. Então você nota o contexto que ele diz, quando está sentado é para mostrar a sua realeza, né? Ele está entronizado, digamos assim, à direita do Pai, gozando de fato, efetivamente, desta glória divina, se assim bem pudermos notar. Muito bem, nós temos ainda, ao longo desse nosso estudo, algumas passagens que estão relacionadas aí com os resumos de tudo aquilo que nós meditamos, que nós estudamos, que vale a pena você sempre conferir, você sempre revisitar, né, esta condição, para que possa fazer até mesmo um trabalho de revisão, tá certo? Vamos nos recomendar também aos cuidados da Virgem Maria ao longo desse nosso caminhar, desse nosso estudo, te concedendo mesmo a graça da perseverança, a sede de Deus, a vontade de conhecê-lo, a vontade de estar realmente unido a Ele e de desejar mesmo que o Senhor coloque no seu coração o desejo mesmo por santidade, né? A salvação que nos foi conferida em Cristo Jesus, mas precisamos ainda progredir, precisamos ser santos, né? No céu temos a porta que foi aberta, mas só chega no céu aqueles que forem santos, porque no céu o pecado não entra. Então eu preciso ser santificado. Preciso ser santo. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante. Mas desde já vá pedindo ao Senhor essa vontade, esse desejo no coração. O desejo de santidade. Fazendo valer aquilo que o Senhor vem dizendo desde a antiga aliança. Sereis santos porque eu sou santo. Levítico 19, versículo 2. Levítico 11, 44. Nos evangelhos, Jesus vai falar também sobre a perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, esse deve ser o nosso fim último. Alcançar a verdadeira felicidade que está em Cristo Jesus. Peça isso à Virgem Maria. Faça com que, diante desta realidade, Nossa Senhora, pela tua intercessão, por esta imaculada conceição, tu que és a sede da sabedoria, coloca no nosso coração um desejo de santidade, para que possamos cada vez mais amar, cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo, amar a vida dos santos, amar aqueles que nos rodeiam, vivenciar a experiência mesmo da santidade e de podermos contemplar o Senhor na eterna glória naquele dia, no dia que há de vir, quando o Senhor vier em sua parousia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,